contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Meus amados irmãs e irmãos, obreiros do Senhor, nós vimos nesse texto bíblico, na carta que Paulo escreve à igreja de Colosso, essa igreja de Colosso que ficava às margens do rio chamado Lico, era uma igreja que pessoalmente o apóstolo Paulo não conhecera, mas contudo tinha notícia acerca desta igreja. Paulo a está escrevendo para desfazer um falso ensino que havia na igreja de Colosso. Havia um misto de ensinos contrários à palavra de Deus, havia o misticismo, havia o agnosticismo, havia outros ensinos que até mesmo envolvia o culto aos anjos. A palavra de Deus vai nos mostrar também que ele está aqui defendendo nesta carta, sobretudo, a defesa da divindade de Cristo. Ele está aqui nesse texto defendendo a palavra do Senhor aqui e vai mostrar que Cristo, ele era aquele que, mediante a sua morte na cruz, aleluia, pagou toda a dívida, cancelou toda a dívida que era contrária às nossas vidas. Ou seja, qual era a dívida? A dívida aqui era no sentido espiritual dos pecados. A dívida aqui é que quando ele deu a sua vida para morrer na cruz do Calvário, ele estava dando a oportunidade de todos quantos se achegassem a ele pudesse também ter a remissão dos seus pecados e pudesse ter a liberdade, porque quando alguém tinha uma dívida, ele estava preso àquela dívida de acordo com o contexto histórico da época. Ele ficava devedor e como tal estava sujeito à punição, à pena, até que viesse alguém e pagasse a sua dívida. Mas Cristo, aleluia, sabia que o ser humano jamais poderia pagar a sua dívida no tocante ao fato de ser pecador, e como pecador que já nasce pecador, então ele pratica o pecado porque é pecador, então não tinha como ele se libertar desta dívida. Mas Cristo, ele foi a nossa propiciação. Cristo, ele foi aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, e como dando a sua vida no Calvário, ele teve a oportunidade, deu-nos a oportunidade de que através da sua morte nós pudéssemos ser resgatados, tivéssemos a nossa dívida paga, se assim crêssemos ao vir para Cristo. E ele está dizendo exatamente isso, que a dívida foi paga, e por isso eles tinham a liberdade. Agora Paulo estava dizendo que os crentes de Colosso tinham a liberdade, porque a dívida que escravizava, que não dava liberdade para eles assim servirem a Deus, agora não tinham mais, porque através do sangue Jesus deixou pago, cancelou a dívida que era contrária, e por isso agora eles tinham liberdade de servir ao Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira somos nós. Outrora nós estávamos nesta condição
da liberdade, servindo ao Senhor, não mais escravo do pecado como outrora, mas agora livre e liberto, servindo ao Senhor, sabendo: Jesus me perdoou, Jesus me salvou, Jesus me redimiu das garras do inimigo e da perdição eterna. Por isso, meus irmãos, eu quero completar esta oportunidade citando uma passagem que Jesus vai chamar os seus servos para um compromisso, que ele vai dizer: qualquer que quiser seguir a mim, ele deve o quê? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Por isso, meus irmãos, a maior referência é a cruz de Cristo. A maior referência para nós, servos de Deus, é a cruz de Cristo, porque a partir daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é sabido, nós também temos uma cruz a ser levada até o fim da jornada cristã. Isto fala de sofrimento, isso fala de luta, mas fala que nós não vamos estar sozinhos, nós vamos contar com a ajuda do Senhor. E assim como o Senhor foi vitorioso na cruz, ele não fracassou na cruz, mas foi vitorioso na cruz, nós também haveremos de ser vitorioso com o Senhor Jesus, à medida que nós triunfarmos com ele, caminharmos com ele, tomando a nossa cruz e seguindo os passos dele. Nós vamos ser bem sucedidos na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Portanto, nessa noite, Deus fala com a sua igreja, fala com cada um de nós, já neste início de culto, para que eu e você venhamos a tomar a nossa cruz e continuar seguindo a Jesus, não deixar de lado, porque em outro lugar ele vai dizer que quem deixa a cruz não é digno dele, mas quem toma a sua cruz e vai até o fim será vitorioso. Portanto, Deus quer dar a vitória no final da jornada cristã. Deus quer dar a vitória, e a maior vitória para nós qual é? A nossa salvação, a vida eterna, o fim da vossa fé, diz o apóstolo Pedro. Qual que é? A salvação das almas. Portanto, a maior vitória é chegarmos na glória, a maior vitória é persistir em seguir a Cristo. Não é fácil carregar a cruz por causa do peso, mas talvez você diz: mas o peso está grande, está pesado. De fato, assim como o Sirineu, que ajudou Jesus a carregar por um momento a cruz, aleluia, o Senhor nesta noite está te ajudando também a carregar a sua cruz, e no poder da palavra você receber força para continuar. Portanto, nesta noite, receba a força de Deus, graça de Deus, para continuarmos levando a nossa cruz até o fim e chegarmos à vitória em nome de Jesus no fim da nossa jornada, e dizer: valeu a pena ter tomado a minha cruz, valeu a pena, porque estou salvo, estou na glória, e para isso temos que levar. Não podemos deixar a cruz de lado, mas tomá-la. Não podemos deixá-la de lado, mas tomá-la e levá-la adiante conosco, porque o Senhor está aqui para nos ajudar. Ele há de nos ajudar e nos ajuda a levar. Haja vista que nós estamos aqui na presença do Senhor, porque Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele está caminhando conosco, está nos conduzindo nessa caminhada, e por isso nós vamos levando a nossa cruz e olhando para o autor da nossa salvação, aquele que foi vitorioso na cruz e que já nos deu a vitória da libertação dos pecados. Agora Ele vai nos dar a vitória final
mas para isso eu tenho que ir até o fim.